Olá a todos e obrigado por seu interesse nesse trabalho. Meu nome é Ítalo Leite Camargo, sou professor do IFISP, campus Itaquaquecetuba e doutorando da USP São Carlos. E vamos falar um pouco sobre manufatura aditiva de cerâmica por fotopolimerização em cuba, parâmetros fotossensitivos, análise térmica, pós-processamento e caracterização. Aqui temos o título em inglês, conforme submetido ao Congresso. E vamos começar com essa peça cerâmica, feita por manufatura aditiva. Ela pode parecer com uma peça comum, mas ela tem grandes diferenciais. Essa é a mesma peça após o pós-processamento sob a ação de um maçarico. Peças cerâmicas são conhecidas pela sua capacidade de trabalhar sob altas temperaturas e por apresentarem bom isolamento térmico, conforme representado nesse vídeo. Então, as cerâmicas avançadas têm aplicações em diversas áreas, como sensores automotivos, aqui ilustrados pela sonda Lambda, que tem diversos componentes cerâmicos, desde o elemento sensor, aquecedor e isoladores. Aplicações em próteses, aplicações dentárias, entre outros. Existe uma demanda crescente por peças cerâmicas complexas e em pequena escala. Nesse contexto, a manufatura aditiva se destaca pela possibilidade de fabricação de peças cerâmicas sem os altos custos de moldes. Diversos processos de manufatura aditiva têm sido usados nos últimos anos para a fabricação de cerâmica, dentre os quais podemos citar os processos por leito de pó, os processos por extrusão de material e os processos por fotopolimerização em cuba. Neste trabalho, falaremos sobre o processo de manufatura aditiva Digital Light Processing, ou processamento de luz digital, ou conhecido pela sua sigla DLP. Ele é um processo por fotopolimerização em que as camadas são curadas por projeção de imagens. Este processo merece destaque pela sua capacidade de fabricar peças cerâmicas complexas com excelente precisão dimensional, boa qualidade superficial e capaz de produzir estruturas detalhadas. A obtenção de peças cerâmicas pelo processo DLP depende de diversos aspectos, como a preparação da barbotina, o comportamento reológico e estabilidade dessa mesma suspensão, os parâmetros fotossensitivos e do pós-processamento. Desta forma, esse trabalho tem como objetivo a preparação da suspensão cerâmicas fotossensitivas para DLP, a caracterização das suspensões, a fabricação por manufatura aditiva e, por fim, o pós-processamento e caracterização das peças. Bom, iniciando com a preparação da barbotina. Ela consiste na mistura do pó cerâmico, no caso, zircônia parcialmente estabilizada com ítria, monômero acrílico, PEGDA, dispersante, que é um ponto muito importante para garantir a reologia e estabilidade adequada ao processo, e no caso foi escolhido o Disperbic, e o fotoiniciador, que será discutido nos próximos slides. Todos esses materiais são processados em um moinho de bola por 24 horas para quebrar os aglomerados e homogeneizar a suspensão. Mais detalhes dessa formulação pode ser visto nesse nosso trabalho recém-publicado. A maior parte dos trabalhos relacionados à fotopolimerização de suspensões cerâmicas usa laser ou lâmpadas monowave, com emissão centrada em um comprimento de onda específico que sobrepõe a faixa de absorção do fotoiniciador. Por outro lado, esse trabalho usa como fonte de luz um projetor de slides comercial com lâmpada de vapor de mercúrio. Um espectrômetro de fibra ótica foi utilizado para a obtenção do espectro de emissão da nossa fonte de luz, evidenciando que a emissão acontece quase exclusivamente no espectro visível. Por outro lado, quando observamos a curva de absorbância reportada na literatura dos fotoiniciadores mais utilizados, fica claro que praticamente todos eles têm absorção apenas na luz UV. Uma exceção é o BAPO, também conhecido como Igarkur 819 ou PPO. Ele é o único que tem uma sobreposição com a emissão de luz visível, destacado em amarelo. Por esse motivo, esse foi o fotoiniciador escolhido. A suspensão cerâmica para DLP deve preencher alguns requisitos, como alta porcentagem de pó cerâmico para garantir alta densidade e propriedades mecânicas adequadas após sinterização. Por outro lado, baixa viscosidade é outro requisito essencial para a criação de camadas micrométricas no processo. Desta forma, conforme ilustrado nesta figura, diversos monômeros e dispersantes foram testados em diferentes concentrações em um viscosímetro rotacional para encontrar
às proporções adequadas. Todas as suspensões preparadas apresentaram comportamento pseudoplástico, ou seja, a viscosidade diminui com o aumento da taxa de cisalhamento. Tal comportamento é desejável, pois previne a sedimentação da suspensão no repouso e promove escoamento adequado quando uma taxa de cisalhamento é aplicada. Os efeitos do percentual de carregamento cerâmico na viscosidade da suspensão foi analisada e ele se adequa ao Krieger Model. Após 40% em volume, qualquer aumento no carregamento sólido representa um aumento muito grande na viscosidade, e então esse foi o maior percentual cerâmico testado. Uma revisão sobre o comportamento reológico de suspensões e formulações foi publicado no início do ano por nosso grupo de pesquisa e traz interessantes discussões sobre o tópico. A estabilidade é outro importante aspecto no desempenho das barbotinas cerâmicas para manufatura aditiva por DLP. A estabilidade foi investigada por testes de sedimentação. 10 ml de cada suspensão foram despejadas em tubos de ensaio graduados e mantidas sem distúrbios por 30 dias. As suspensões com formulações otimizadas apresentaram quase nenhuma sedimentação, indicando suspensões bem dispersas com estabilidade adequada para manufatura aditiva por DLP. Para que ocorra a manufatura aditiva por fotopolimerização, é necessário que a cura seja adequada, e desta forma é necessário o levantamento dos parâmetros fotossensitivos. Assim, foram feitas camadas com diferentes energias de exposição e suas espessuras foram medidas. Os pontos obtidos podem ser ajustados à curva da lei de Beer-Lambert. Desta forma, foi possível calcular a energia crítica, que é a menor quantidade de exposição para gerar a fotopolimerização, sendo o valor obtido comparável com as suspensões cerâmicas comerciais. Este teste também foi utilizado para determinar a exposição por camada utilizado na manufatura aditiva. Os equipamentos de manufatura aditiva por DLP são divididos pelo seu sentido de fabricação. Na abordagem bottom-up, a luz incide por baixo, no fundo transparente, e após a cura de cada camada, a plataforma se movimenta e se posiciona uma espessura de camada acima da posição anterior. A grande desvantagem desse método é que ocorre o desprendimento periódico entre a peça sendo fabricada e o fundo da cuba, introduzindo tensões e deformações na peça sendo impressa, um problema que é agravado ainda mais para matérias-primas com alta viscosidade, que é o caso das barbotinas cerâmicas com alto carregamento. Por sua vez, nos equipamentos top-down, a luz incide por cima e a plataforma desce sempre que uma camada é formada. Nessa abordagem, o principal desafio é o recobrimento, que é o processo de deposição de uma nova camada de material ainda não curada entre a última camada formada e a fonte de luz. Essa camada micrométrica deve ser uniforme e homogênea, e os equipamentos comerciais capazes de trabalhar com cerâmica ultrapassam os $100.000. Para conseguir trabalhar com suspensões cerâmicas, uma impressora 3D DLP do tipo top-down, com um sistema de recobrimento simples e inovador projetado e um protótipo construído. O sistema de recobrimento é composto por duas lâminas, com funções distintas e sequenciais, conforme ilustrado nesse vídeo. A remoção. E aqui, alguns exemplos de peças cerâmicas impressas ainda no estado verde, ou seja, antes do pós-processamento, que é o próximo passo do processo. É possível ver algumas peças com estruturas bem delicadas e geometrias complexas. Eu gostaria de chamar a atenção para essa adaptação do Cristo Redentor com detalhes na casa de décimo de milímetro, ressaltando a resolução obtida no processo. A produção de algumas das peças apresentadas, feitas por manufatura aditiva, seria muito difícil ou até mesmo inviável pelos métodos convencionais de fabricação de cerâmica avançada, o que reforça a importância desse trabalho. O pós-processamento das peças impressas é importante na obtenção de peças cerâmicas. O debinding, ou queima dos orgânicos, é um dos processos mais críticos, pois mais de 50% do volume sofre decomposição, e dessa forma, taxas de aquecimento adequadas são necessárias para evitar trincas. Assim, peças verdes foram submetidas a análises termogravimétricas
para entender a perda de massa em função da temperatura e ajudar a definir a curva de queima. A decomposição do polímero ocorre até 600 graus Celsius, com pico máximo aos 400. Assim, esse protocolo foi criado em que menores taxas de aquecimento foram adotadas nas regiões de maior decomposição. Além disso, a temperatura de sinterização tem uma importante influência nas propriedades das peças finais. Diferentes temperaturas de sinterização foram testadas, entre 1400 e 1600 graus Celsius. Aqui, exemplos de peças já pós-processadas. Na direita, corpos de prova para flexão. Na esquerda, novamente, a adaptação do Cristo Redentor com sua grande riqueza em detalhes. Por fim, falaremos da caracterização das peças cerâmicas sinterizadas. Primeiramente, falaremos da retração. Conforme comentado, mais de 50% do volume da peça impressa é composto de orgânicos que são queimados e sofrem decomposição durante a primeira fase do pós-processamento. Em seguida, ocorre a sinterização, que promove a união das partículas. Desta forma, as peças diminuem de tamanho, conforme ilustrado nestas imagens. A figura superior é a adaptação do Cristo Redentor logo após a impressão, enquanto a figura inferior é a mesma após a sinterização. As retrações lineares foram medidas. É possível observar uma tendência de aumento da retração com o aumento da temperatura de sinterização. Além disso, a retração no eixo Z é maior que no plano de projeção, evidenciando o comportamento anisotrópico do processo, relacionado à fabricação por camadas. Outra importante propriedade analisada foi a densidade relativa, que teve aumento significativo quando a sinterização aumenta de 1400 para 1500 graus Celsius, atingindo o valor máximo de densidade relativa de 95,4% quando peças foram sinterizadas a 1600 graus Celsius. Finalmente, a resistência à flexão foi medida. Embora a média das resistências à flexão tenha uma tendência de aumento com o aumento das temperaturas de sinterização em todas as temperaturas, algumas peças falharam com cerca de 100 MPa. Quando isso ocorreu, foi verificado que a falha ocorreu entre as camadas, como ilustrado nessa foto. Trabalhos futuros podem investigar como contornar o problema. Algumas das propostas seriam diminuir a espessura de camada, adicionar novos componentes na formulação, como plastificantes, ou variações no pós-processamento. Então, como conclusões, temos que barbotinas cerâmicas adequadas ao processo DLP de manufatura aditiva foram preparadas e permitiram a impressão de peças cerâmicas que foram então pós-processadas. Assim, foram obtidas peças densas com resistência à flexão de até 200 MPa. Embora ainda exista muito espaço para melhoria, em todas as etapas, o processo já mostrou-se promissor para diversas aplicações. Bom, agora falar um pouquinho dos trabalhos em andamento. Eles se dividem em basicamente 3 vertentes. A primeira delas é a análise da composição de fases e microestrutura das peças já impressas com o uso do raio-x e do MEV. A segunda vertente é o desenvolvimento de novas suspensões cerâmicas, tanto com outros materiais como alumina, molita e biomateriais como a hidroxapatita, e também aperfeiçoar as formulações já em uso com alguns aditivos. Por fim, pretendemos expandir ainda mais o uso de DLP de cerâmica para impressão, não somente no protótipo que a gente construiu, mas também conseguir imprimir em impressoras comerciais de baixo custo. Bom, as referências. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Meu contato está na tela e agora eu me coloco à disposição para perguntas. Obrigado.